Ok, pessoal, acompanhando agora o primeiro vídeo, vamos para o segundo vídeo, a segunda parte da nossa aula. Vamos trabalhar agora com os elementos classificados como isoeletrônicos. E o que significa os elementos chamados isoeletrônicos? São átomos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Vamos fazer uma pequena revisão. Isótopos, mesmo número atômico. Isóbaros, mesmo número de massa. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isoeletrônico, mesmo número de elétrons. Ok? Lembra o que significa os íons? Os íons classificam uma ganha ou uma perca de elétrons. Vamos dizer o potássio, melhor dizendo o sódio, número atômico 11, massa 23. Se o número atômico dele é 11, eu tenho 11 cargas positivas. Esse mais, vocês lembram que representa uma perca de elétrons. Ele perdeu um elétron. Então, eu vou ter aqui, se eu tenho 11 cargas positivas e eu tenho 11 cargas negativas, mas eu perdi um elétron, eu tenho 10 elétrons agora. Olha, antes ele tinha 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Onde eu olho isso, professor? Você olha aqui, ó. 11 positivo, 11 negativo. Você observa que aqui em cima eu tenho um mais. Significa que ele perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, agora ele não tem 11. Ele vai ter 10. 10 elétrons. Ou seja, 11 positivo e 10 negativo. Então, 11 positivo e 10 negativo, que é o elétron. Aqui é a mesma situação, eu tenho 8 cargas positivas e 8 cargas negativas. Porém, aqui em cima, ele disse que ele ganhou 2 elétrons. Vamos anotar aqui, quando tiver em cima positivo, é perca de elétrons. Se tiver negativo, é ganho de elétrons, ok? Então, ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, o 8 positivo permanece, em nenhum momento a carga positiva vai mudar, só a carga negativa apenas, ok? Ele ganhou 2 elétrons, então ele não tem mais 8, ele vai ter 10, porque ele ganhou 2. Então eu tenho 8 cargas positivas e 10 cargas negativas. Por outro lado, aqui eu tenho 10 positivo. Então, melhor dizendo, o número 10 ele indica. Eu tenho 10 cargas positivas e 10 cargas negativas também. Vocês estão observando que aqui em cima eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, significa que ele não ganhou, melhor dizendo, que ele não perdeu e ele não ganhou elétrons. Continua a mesma carga positiva e negativa. Então, eu tenho 10 positivo e 10 negativo. Se você observar, o número de elétrons dos 3 elementos aqui são iguais, ó. 10, 10 e 10. Quando isso acontecer, eu vou dizer que os elementos são classificados como isoeletrônicos, ou seja, apresenta a mesma quantidade de cargas negativas. Beleza? Vamos agora para a resolução de alguns exercícios. Primeiro exercício, contando com o conteúdo do primeiro vídeo e o segundo vídeo, nós vamos ter aqui, ó, X. X é o quê? Isótopo. O que significa isótopo? Mesmo número atômico. Deixa eu só corrigir aqui. Mesmo número atômico. X é isótono, mesmo número de nêutrons. X é isótopo do cálcio 41, 20. Se X é isótopo, isótopo representa o mesmo número atômico. Qual é o número atômico do cálcio? 20. Então, o número atômico de X também é igual a 20, por ele ser isótopo. X é isótono. Isótono classifica o mesmo número de nêutrons. Como que eu vou saber o número de nêutrons de X? Ele está dizendo que é isótono do potássio. Então, nós vamos lá. Vamos ter que descobrir o número de nêutrons do potássio. Subtraindo 41, que é a massa, menos o número atômico, que é 19. Então, eu vou dizer que o número de nêutrons de X é igual a 22. Está faltando o que aqui em cima? Está faltando a massa.
Como que eu vou descobrir a massa de X? Massa é igual número atômico mais o número de nêutrons. Então, eu vou ter aqui massa igual a 20 mais isótonos, mesmo número de nêutrons do potássio, 22. Então, o número de massa do elemento X é igual a 42. Beleza? Vamos de novo. X é isótopo. Isótopo quer dizer que ele tem o mesmo número atômico. Qual que é o número atômico? 20. Então, X também é igual a 20. X é isótono, tem o mesmo número de nêutrons. Qual que é o número de nêutrons? Para mim descobrir, eu tenho que subtrair 41 menos 19, 22. Então, o número de nêutrons de X é igual a 22 também. Para descobrir a massa, basta você somar o número atômico mais o número de nêutrons de X, que você descobriu aqui, que é igual a 22. Então, 20 mais 22, 42. Portanto, X apresenta o número atômico 20 e o número de massa 22. Ok? Próxima questão. Observando a tabela, você tem que completar ela com os itens que estão faltando. Primeiro passo. Qual o número atômico do elemento A? Não sei. Mas você lembra que o número de prótons, número de elétrons e o número atômico são iguais? Sim. Se o número de prótons dele é 83, o número atômico dele também vai ser 83. E qual que seria o número de massa? Para você descobrir a massa, você tem que somar, que é o número atômico mais o número de nêutrons. O número atômico do elemento é igual a 83, mais o seu número de nêutrons, que é igual a 126. O número de massa do elemento aqui é igual a 209. Ok? Vamos lá novamente. D. Número atômico do elemento D. Número de prótons dele, 55. Então, o número atômico dele também, 55. Número de nêutrons. Para você descobrir o número de nêutrons, basta você subtrair a massa menos o seu número atômico. Ou seja, 133 menos seu número atômico, 55, que é igual a 78. Então, o número de nêutrons aqui é igual a 78. Número de prótons. Se o número de atômico dele é igual a 16, o número de prótons dele também é 16. Professor, mas o número de elétrons não é igual. Não tem problema. Significa que ele perdeu ou ganhou elétrons, dependendo do elemento. Então, sempre você tenha por base número de prótons ou número atômico. Número de massa. Para você descobrir a massa, basta você somar o número atômico mais o número de nêutrons. Ou seja, 16 mais 16, número de massa, 32. Número atômico, novamente, número de prótons, 56, então o número atômico dele, 56. Número de nêutrons, massa menos o número atômico, ou seja, 137 menos 56, o número atômico, número de nêutrons, igual a 81. Número atômico dele, 55, então o número de prótons dele também são 55, porque os dois elementos são iguais. Número de massa, basta somar o número atômico mais o número de nêutrons, que é igual a 82, e você descobre o número da massa, que é 137. Opa. Deixa eu arrumar aqui. 137. Ok? Então, completei toda a tabela. Lembre-se, número atômico e número de prótons são iguais. Beleza? Para descobrir a massa, número atômico mais o número de nêutrons. Para descobrir o nêutrons, massa menos o número atômico. Beleza? Próxima questão. Próxima questão, ele diz da seguinte forma. Certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos elementos abaixo são representados como sendo um isótono? Lembra o que são isótonos? São elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Se eu estou dizendo que esse elemento apresenta 20 nêutrons, qual elemento aqui abaixo é um isótono? Ou seja, qual dos elementos apresenta o mesmo número de nêutrons? Vamos lá?
Para mim descobrir um nêutro, eu tenho que fazer a massa menos o número atômico. Ok? Nêutros, massa menos o número atômico. 40 menos 19, você vai ter um número de nêutros igual a 21. 42 menos 20, número de nêutros, 22. 42 menos 21, igual a 21. 40 menos 20, igual a 20. 43 menos 22, igual a 21. Qual dos elementos abaixo apresentou o mesmo número de nêutros do que o elemento mencionado acima? Seria a letra D. Apresentou o mesmo número de nêutros. Portanto, eles são isótonos. Um exemplo, A seria isótono de C, que também seria isótono de E, por eles apresentar o mesmo número de nêutros. Beleza? Mas aqui não teria nada a ver com a questão. Então, a questão ele pergunta qual elemento abaixo apresenta o mesmo número de nêutros, mas ele não vai perguntar dessa maneira para você. Exemplo, qual elemento abaixo apresenta o mesmo número de nêutros do que o elemento mencionado? Não, ele vai substituir. Qual elemento abaixo é isótono? Aí você tem que lembrar, isótono, mesmo número de nêutros. Ok? Próxima questão. Próxima questão, ele diz da seguinte forma. O átomo X é isótono, novamente, ó, mesmo número de nêutros. O átomo X é isótono do manganês. Se ele é isótono do manganês, ele apresenta o mesmo número de nêutros. Qual que é o número de nêutros do manganês? Você tem que pegar 55 menos 25 igual a 30. Então, o número de nêutros do elemento X é igual a 30. O elemento X, ele é isoeletrônico do íons do níquel. O que significa isoeletrônico? Apresenta o mesmo número de elétrons do elemento representado como níquel. Para mim descobrir o mesmo número de elétrons, tem que fazer. Lembra, ó, número atômico dele, 28. Então, eu tenho 28 positivo e 28 negativo. Beleza? O mais aqui em cima caracteriza uma perca de elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Então, eu não tenho mais 28. Eu vou ter 26. Então, eu tenho 26 cargas negativas. Beleza? Agora, com base nisso, vamos responder. Com base nisso, indique o número de massa do elemento X. Vamos lá? Elemento X, ele tem o mesmo número de elétrons, 26. Então, o número atômico dele aqui embaixo é 26. Para mim descobrir a massa, vocês lembram o que eu tenho que fazer? Pegar o número atômico mais o número de nêutrons. Ou seja, 26 mais 30. 26 mais 30, eu tenho uma massa aqui em cima igual a 56. Então, o número de massa do elemento é igual a 56. Vamos lá mais uma vez. Ó. Primeiro passo, X é isótono. X apresenta o mesmo número de nêutrons. Então, eu tenho que descobrir o número de nêutrons do manganês. 55 menos 25, 30. Então, eu sei que X ele apresentou 30 nêutrons. Ele é isoeletrônico, ele apresenta o mesmo número de elétrons. Olha só, 28 positivo, 28 negativo. Só que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele passa a ter agora 26. Então, o número de elétrons de X é 26. Se o número de elétrons de X é 26, o número de prótons dele também vai ser 26 e o número atômico dele também vai ser 26. Então, eu tenho 26 no número atômico, mais o número de nêutrons que eu descobri. Então, vamos lá, 26 mais 30, 56 é o número da massa do elemento. Ok? Próximo item agora.